Oiê, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 5 eventos bíblicos que a ciência poderia comprovar. Eu quero deixar bem claro, antes de continuar o vídeo de falar sobre esses 5 eventos, é que as pessoas que realizaram essas pesquisas foram cientistas, biólogos e arqueólogos. Foi feito por pessoas realmente capacitadas e que entendem do assunto. Mas eu não vou falar que esses eventos bíblicos de fato aconteceram, porque a ciência não conseguiria comprovar algo que aconteceu há tanto tempo. Pelo menos eu acho que não. Até porque a ciência realmente nunca comprovou nada que é bíblico mesmo, mas alguns cientistas, biólogos e arqueólogos, eles pegaram algumas passagens bíblicas e eles estudaram alguns assuntos específicos e eles estudaram a fundo para ver se aquilo realmente poderia acontecer se fosse cientificamente comprovado, né, colocando a ciência e a religião juntas para ver se aquilo realmente poderia ser comprovado. Tô deixando bem claro que eu não estou afirmando nada, isso foi o que cientistas, biólogos e arqueólogos afirmaram ter estudado. É isso, espero que vocês gostem do vídeo, então bora lá. O primeiro evento seria sobre o físico da Arca de Noé. Em 2014, 4 alunos de física da faculdade Leicester dos Estados Unidos, eles confirmaram a viabilidade da Arca de Noé. A viabilidade. Eles não confirmaram que a Arca realmente existiu. Eles confirmaram a viabilidade daquilo poder ter existido, se é que existiu ou não. Eles pesquisaram e estudaram muito sobre a possibilidade da Arca conseguir suportar tantos animais, tantos seres naquela época que faz muito tempo, se realmente aconteceu. E eles tentaram confirmar que aquilo realmente seria possível e eles conseguiam comprovar que realmente, se as pessoas que construíram aquela arca tivessem um grande conhecimento em física, que não existia uma física naquela época, mas a gente não pode confirmar isso porque faz muito tempo mesmo, mas se as pessoas tivessem uma grande noção matemática, física, entre aspas, da época deles, eles realmente conseguiriam construir aquela arca para suportar tantos animais durante tanto tempo. Segundo estudos, a arca teria 145 metros de comprimento, 24 metros de largura e 14 metros de altura. E foi aí que eles chegaram à conclusão de que a arca teria que ter 1.280.000 quilos para conseguir suportar todos aqueles animais. Porque para a arca flutuar, a densidade da embarcação deveria ser menor. O segundo estudo bíblico eles conseguiram estudar, e provavelmente esse evento realmente existiu, foi sobre a famosa Torre de Babel. Aquela torre em que os descendentes de Noé teriam construído para tentar chegar aos céus, e aí que Deus teria jogado uma praga no mundo, fazendo com que as pessoas falassem línguas diferentes para que elas não pudessem entender, para elas não construírem mais essa torre. Até que um estudo sobre uma pedra encontrada na antiga Babilônia e atual Iraque foi muito estudada por um professor da Universidade de Londres, Andrew George. Segundo ele, o objeto nessa pedra que eles encontraram tem, né, de fato, que essa pedra foi encontrada, uma torre muito grande com degraus, e ao lado dessa torre tinha um homem grande também segurando uma lança, o que para ele seria Nabucodonosor, que era o imperador da época, que foi citado na Bíblia. Ele realmente foi imperador da Babilônia na época, e juntamente às imagens que tinham nessa pedra também tinha algumas escrituras. Então esse professor, né, da Universidade de Londres, ele tentou associar essa pedra encontrada na Babilônia com o acontecimento aí da Torre de Babel, que foi citada na Bíblia, mas isso também não pode ser comprovado porque poderia ser uma pedra qualquer. Mas como foi uma pedra encontrada assim no meio do nada e tinha realmente lá uma torre com degraus, um homem segurando uma lança, como era retratado na Bíblia, o Nabucodonosor, o imperador da época, e também algumas escrituras, eles tentaram comprovar de que aquela pedra, ela realmente era da época lá da Torre de Babel, que foi construída lá para as pessoas chegarem ao céu. O terceiro evento bíblico, que esse realmente foi conseguido de fato ser comprovado pela ciência, foi sobre a abertura em dois, né, do Mar Vermelho, lá do livro de Moisés, quando Moisés abre o mar, né, em dois, ele separa em dois para que ele e o seu povo consigam passar. E esse relato ele foi estudado por muitas pessoas, muitos cientistas na verdade, mas um deles conseguiu comprovar que isso de fato poderia acontecer, e não porque Moisés ele abriu o mar com o poder da mente dele, mas sim porque isso poderia acontecer como algo natural que acontece na natureza. Segundo pesquisas feitas pelo cientista Country Drills, ele fez uma simulação do Mar Vermelho, levando em consideração a época e a localidade do local para ver se aquilo realmente poderia ter acontecido naquele lugar. Também levando em consideração a alteração do relevo ao decorrer dos anos, porque o relevo obviamente vai mudar se é um evento bíblico que aconteceu há muitos anos atrás, há milhares de anos atrás, porque isso aconteceu antes de Jesus, então é quase impossível a gente contar quantos anos isso aconteceu. Ele teve que levar em consideração, né, a alteração do relevo do
lugar ali, porque o Mar Vermelho ele realmente existe, então ele teve que levar em consideração que aquele lugar já mudou faz muitos e muitos anos. Ele levou em consideração de que aquele lugar, né, o Mar Vermelho, ele realmente conseguiria se abrir em dois se o vento atingisse uma velocidade de 95 km/h, porque aí sim conseguiria abrir o mar e dividir ele em dois, e aí criaria uma espécie de uma ponte terrestre para que as pessoas pudessem atravessar, assim como é citado na Bíblia. Então ele conseguiu realmente provar, falar que isso pode acontecer. Não é algo comum que acontece sempre, mas há uns anos atrás aconteceu algo bem parecido nas Filipinas e eles conseguiram provar que de fato isso realmente aconteceu, porque teve um desastre nas Filipinas onde o mar ele abriu, basicamente ele abriu em dois, que as águas se separaram e deu pra ver ali, né, a parte de terra ou de areia, pelo menos, onde daria para uma pessoa pisar facilmente. Então, esse acontecimento bíblico, ele realmente foi comprovado e ele realmente pode ter acontecido. O quarto evento bíblico que eles tentam provar é sobre a muralha construída pelo rei Salomão em Jerusalém. Essa muralha, ela nunca foi encontrada de fato, porque senão as pessoas veriam essa muralha em Jerusalém. Mas assim como eu falei nos outros acontecimentos, são acontecimentos que se realmente de fato aconteceram há muitos anos. Isso aconteceu antes de Jesus. Então, se a gente conta os anos depois, né, pelo menos aqui no Brasil e em outros países, depois da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, faz 2021 anos, a gente não sabe ao certo quantos anos seriam antes. Então esse acho que é o evento que eu menos acredito. Mas em 2010, alguns arqueólogos da Universidade Hebraica de Jerusalém, eles encontraram restos de uma suposta muralha que eles acreditam ser realmente a muralha que o rei Salomão mandou, ordenou que construíssem em Jerusalém na época. Segundo a arqueóloga Emalat Mazar, os restos da muralha do século X a.C., eu não sei se realmente isso acontece, gente, eu sou leiga nesse assunto, mas eu não sei se existiam séculos, se eles conseguiam contar séculos antes de Cristo. Conseguiam? Será? Conseguiam? Então ela pode estar certa. Pra mim, eu não sabia que eles conseguiam contar antes de Cristo. Tipo, não, mas sim, né? É histórico isso. Às vezes tem lá história, tipo assim, 300 anos antes de Cristo. Nero, por exemplo, foi antes de Cristo. E é algo que realmente aconteceu. Mas é que assim, ela foi com muita exatidão de que foi há 10 séculos antes de Cristo. Por isso que eu fico meio assim, mas de fato pode ter acontecido. E que aquela muralha, né, que eles encontraram ali em Jerusalém poderia realmente ser a muralha que o rei Salomão mandou construir, porque teriam alguns indícios de algumas provas escritas na Bíblia. Como, por exemplo, a muralha possuía 70 metros de comprimento e 6 metros de altura. E ela também conteria uma guarita, assim como é descrito na Bíblia. E foi desse jeito que eles encontraram essa muralha. Eu só não sei como que somente em 2010 eles encontraram uma muralha tão grande que qualquer outra pessoa poderia ter encontrado antes. Provavelmente eles encontraram essa muralha e com muitos estudos eles conseguiram tentar comprovar que essa muralha realmente foi a muralha que o rei Salomão ordenou que construíssem na época. Agora, por último, né, o nosso quinto, na verdade, não é algo que a ciência comprovou, deixou de comprovar, e sim um evento historicamente comprovado, mas que tem um significado muito grande que muitas pessoas não conseguiam entender, o que as pessoas não sabiam, que é sobre Jesus. Jesus realmente é historicamente comprovado que Jesus, esse homem, ele realmente existiu. E pra muitas pessoas ele é o Salvador e tudo mais, mas eu não vou entrar aqui na coisa religião. Eu sou cristã, mas eu não vou entrar aqui na coisa religião, porque tem muitas pessoas que não acreditam. Mas Jesus, ele de fato, ele existiu. Só que o que acontece? É uma observação isso, mas na época, as cruzes, né, elas eram construídas de acordo com a altura da pessoa. Elas eram construídas exatamente pra aquela pessoa. Se eu morresse naquela época, eles iam construir uma cruz só pra mim. Olha que chique. Eles construíam uma cruz pra pessoa. Não era qualquer cruz. Escolhe a cruz que você vai morrer. Não era assim. Eles mediam a pessoa e a pessoa morria nessa cruz. Até porque era muito comum eles fazerem a morte nas cruzes. Não foi só Jesus, aconteceu com muitas pessoas. Isso sim é cientificamente comprovado, é historicamente comprovado que isso existiu. Mas o que acontece? Tá escrito na Bíblia, isso é historicamente comprovado, quero deixar mais claro mais uma vez, que quando Jesus ele ia ser crucificado, ficou entre ele e Barrabás, que era um assassino, e aí o povo escolheu Jesus para ser crucificado. Eles escolheram deixar um assassino solto e crucificar Jesus. Só que eles não tinham feito ainda uma cruz para Jesus. A cruz que eles tinham feito era para Barrabás, porque ele já ia ser, né, crucificado. Quem já leu a Bíblia, essa parte da Bíblia sabe. E então Jesus, ele segurou aquela cruz que não era para ele, e ele foi crucificado, ele foi morto, entre aspas, ele foi morto nessa cruz, e essa cruz não era para ele. Mas a curiosidade top que tem nisso é que o nome Barrabás significa filho de Aba, e Aba é pai, então Barrabás significa filho do pai. Então o filho do pai basicamente foi crucificado numa cruz que não era pra ele.
Então ele foi crucificado numa cruz de um homem que se chamava, né, na tradução, Filho do Pai. O que dá a entender, né, para muitos cristãos que Jesus, ele realmente foi crucificado e que ele morreu pelos filhos do Pai. Já que ele era filho do Pai, ele morreu por todos. Mas é mais uma curiosidade aí, que o nome Barrabás significa Filho do Pai. Eu achei muito legal trazer isso aqui pra vocês no vídeo de hoje. Mas é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal caso você não é inscrito. Lembrando vocês também que quando a gente bater 10 mil inscritos, a gente vai ter um super sorteio aqui pra vocês. É isso, um beijão e até a próxima.